Tá bom. Pronto. Então, pessoal, boa noite a todos. A gente do AISEP sempre fica muito feliz de ver a sala cheia, a gente fica animado, né, de compartilhar, enfim. Nós temos feito algumas lives desde a pandemia, né, e a gente está lançando uma nova turma do curso Desfechos. Então, essa live deve seguir até por volta de 8h15, quando daí eu e o Rafael vamos falar um pouco do curso para os interessados, tá bom? Nós vamos tratar hoje de temas atuais em relação a desfechos negativos sexuais. O AISEP é um grupo que já tem por volta aí de uns 13 anos, né? Que estuda os desfechos negativos sexuais e tem um trabalho assistencial importante também de pesquisa e também pedagógico, didático. Nós só pedimos que a participação da audiência seja via chat, por escrito, pelo número de pessoas, tá? E daí a gente vai, o Rafael vai ser o intermediador, né? E vai ir trazendo as perguntas daí para os palestrantes, né? Só colocar para vocês, eu não manjo muito, mas assim, quem quiser visualizar principalmente os palestrantes, é possível, clicando no View, configurar para você ver mais os palestrantes do que toda a sala. Tá? Isso é só um detalhe. Tá bom? Então, são todos muito bem-vindos, né? E vamos então começar, né? E eu sou o que provoca as discussões. Então, eu vou começar perguntando para a Luísa, atualmente, quais são as inquietações ou questões que têm ocorrido para ela acerca de desfechos negativos associados ao comportamento sexual, né? Coisas que ocorrem para a gente na clínica, ou que a gente vai observando um movimento, às vezes na mídia, às vezes na sociedade, enfim. Lu, você pode trabalhar um pouco esse tema? Bom, vamos lá, né? Eu acho que uma das coisas que me vem em mente hoje, pensando muito por um olhar clínico mesmo, como psicóloga, né? Eh, São as questões ainda, né, que a gente vive, que a gente chama dos estresses das minorias, né? Então, quando a gente pensa eh, ainda, né, ainda hoje, né, pleno 2023, né, na questão da homossexualidade, a homonegatividade vivida, né, quando a gente pensa nos transgêneros, né, a transfobia, e então isso é algo que eu tenho visto muito na minha clínica, que me chama muita atenção, porque eu vejo essas pessoas, além de um padrão que tem vindo, assim, de uma depressão maior, de uma ansiedade, maior uso de drogas, eu vejo muito essas pessoas indo para um comportamento, muitas vezes, de risco, né? Um comportamento sexual de risco, né? Uma busca, muitas vezes, de uma aceitação, de ocupar um lugar, de se mostrar, né? Então, isso é algo que me chama muita atenção, e em contrapartida, né, estou falando de uma busca de uma afirmação, mas em contrapartida, eu também vejo muito a questão da homonegatividade internalizada, né? Então, é tão forte, né, essa questão do social, o quanto que tem essa homofobia, transfobia internalizada também, e que faz essas pessoas viverem com mais sofrimento, né, comprometendo, consequentemente, o comportamento sexual delas. Isso é uma coisa que tem chamado muito a minha atenção.
Perfeito, perfeito. Eu também fico muito surpreso, né? E, assim, pessoas... Óbvio, né? Que se a gente pegar a minha época de jovem, né, 30 anos atrás, era bem diferente, né? Uhum. Então mudou bastante, tem uma tolerância maior. Mas eu acho que por isso que talvez a gente que é dessa geração, quando a gente ouve, por exemplo, um rapaz de 20 anos contar que a família expulsou de casa, né, porque ele de alguma maneira expressou a preferência sexual, enfim, fica difícil, né? É muito Uhum. Uhum. complicado. Esse é um fenômeno muito estudado, né, Lu? E que as pesquisas mostram extremamente relacionado à maior vulnerabilidade para os Isso. quadros mentais, né? Hum. E isso é uma coisa que, mesmo as pessoas as pessoas com preferência homoafetiva e que, de repente, já vivem, né, a sua vida de uma forma mais tranquila, confortável, também podem, né, e geralmente apresentam algum. Sim. João Paulo, e as tuas inquietações? Como tem sido na clínica? O que que tem te passado? O que que tem te ocorrido? Ele segue um pouco por essa linha e do que vocês estavam comentando, né? A gente vive numa época de excessos, de muita acessibilidade e com uma mescla de um individualismo muito intenso. E sexo sempre foi uma forma de prazer muito acessível, né? É acessível, barata, fácil de se realizar, ela ainda é, né? Mas numa época como a nossa, ela está ainda mais sujeita a excessos. E com isso vem uma série de distúrbios, de riscos que ou eles são mais intensos ou eles nem existiam. Por exemplo, falando de adolescência, na minha adolescência, que já tem 40 anos, né? E aí você tem uma possibilidade muito maior de comportamentos de risco, como ter múltiplos parceiros, sexo desprotegido, né? Relações sexuais com uso de drogas e influência de álcool, tudo isso, né, aumenta a possibilidade de desfechos negativos, né? O risco de contrair IST, gravidez indesejada, né? A pessoa ser vítima de um assédio ou de uma agressão sexual propriamente dita, né? Então, e eu acho isso ainda pior nesse momento, né? O problema fica mais intensificado por causa dos avanços tecnológicos que a gente viveu nesses últimos 30 anos e numa velocidade espantosa nesses últimos 10 anos com as redes sociais, né? Então, o potencial para comportamento de risco e as consequências desse comportamento de risco cresceram de maneira exponencial. Então, o que a gente tem, além dos desfechos negativos habituais, que a gente estava bastante acostumado até um determinado momento, hoje a gente tem um risco muito maior de quadros de impulso sexual excessivo, né? Com todas as consequências que ele traz. Então, essas são as minhas preocupações. Essa acessibilidade, essa facilidade, essa possibilidade de se realizar coisas e ter atos de comportamentos que não eram possíveis em tempos mais quietos e tranquilos, né, com menos recursos, como décadas atrás. A gente, a gente entra aí em algumas coisas, né, bem complexas, né? Eu gostei muito da tua colocação, João, né? Porque acho que se você expandiu um pouco, né? A gente realmente vive nessa época dessa fartura de acessibilidade, né? E, ao mesmo tempo, com algumas questões, vamos dizer assim, que acabam ficando
muito sensíveis, né? E nós, particularmente, vivemos sempre, né, em cima dessa questão da sensibilidade, né, de temas sensíveis, né, como o tema da sexualidade, né? Então, quando a gente fala de desfechos negativos, a gente está falando, na verdade, de questões que comprometem a saúde, né? Ao contrário, né, a gente sabe muito bem a importância que é a gente poder valorizar os estilos de vida, as escolhas sexuais, obviamente dentro de algo que sempre seja o sexo consentido, né, com adultos, né, e que seja algo que não entre na esfera das outras pessoas sem consentimento. Mas acho que sim, né? Acho que é um tema sensível e, de novo, né, traz aí a importância da gente estar sempre fazendo discussões como essa, para que a gente que trabalha com isso possa sempre levar a informação e, ao mesmo tempo, trazer de uma maneira, vamos dizer, que as pessoas consigam entender, né, do que a gente está falando, sem que não há aí uma conotação de julgamento, de juízo de valor, né? Mas sim ao contrário, né? Promover a saúde sexual, que é o nosso principal objetivo, é o objetivo do grupo, enfim. Né? Por falar em sensibilidade do tema, né? O nosso campo de estudo, nesses tempos políticos que a gente vive, tem mais a cara de um campo de batalha. É verdade. Dentro das questões da acessibilidade, uma coisa que me acontece de quando em quando é a procura, né, de pessoas entre 20 a 30 anos, com uma questão assim, geralmente a pessoa já está num começo de vida, já está com uma parceria, num relacionamento, mas ela traz uma questão de ter iniciado a vida sexual muito atrelado ao consumo de pornografia, né? E que isso tem uma característica excessiva para essa pessoa, né? Dentro do que a gente pode mais ou menos entender como excessivo, considerando uma época de adolescência e adulto jovem, né? Então, geralmente a pessoa diz, não, mas era bem mais que os meus colegas, enfim. E aí essa pessoa começa a ter uma dificuldade de funcionamento sexual, apresenta disfunções sexuais nessa vida sexual com uma parceria estável, né? Aonde esse prazer, ele não é um prazer igual ao da pornografia, né? E aí a gente tem a questão desse consumo forte de pornografia muito arraigado e, ao mesmo tempo, às vezes, algum tipo de disfunção sexual mesmo, não consegue chegar ao orgasmo, não consegue manter a ereção. Luísa, você quer comentar um pouquinho isso? Te acontece também? Você está no mudo. Eu estou aqui te ouvindo, né, e lembrando justamente de uma fala muito sobre isso mesmo, né, com pacientes, né? Então, é interessante isso, né? Eu tenho discutido muito em alguns casos aí, essa coisa de ficar muito atrelado a essa fantasia, né? O que é esta vida real, né? O que é o concreto da relação, muitas vezes, né? Então, até indo até um pouco mais simbolicamente até, né? Então, a pornografia traz, do que eu tenho acompanhado ali com alguns pacientes, né? Muito uma ideia, um desejo de um sexo
muito incrível, né? E que na hora do real ali, né? Que envolve a entrega, que envolve a troca, né? Muitas vezes isso não fica palpável, né? Então, isso é algo que é bastante interessante, né? E muitas vezes eu vejo pacientes, isso tanto homem quanto mulheres, né? Trazendo assim, né? Assim, e aí, o que que eu faço, né? Assim, como que eu me desligo disso, né? Como sair desse lugar, né? E pensando um pouco até no que o João estava falando dos excessos, né? Hoje o que você pesquisar, você encontra, você tem tudo. Então, acho que também tem uma busca, muitas vezes, no real, que está fora do real. Mas também, muitas vezes, tem idealizações aí, né? Eu tenho sentido um pouco isso muito hoje na clínica, né? Acho que abrange outras coisas, mas eu estou falando muito do que eu estou acompanhando agora, né? Não sei como é para você, João, o que que você tem sentido? Eu encontro a situação muito parecida com a que você cita. Eu vejo tudo isso com muita preocupação. Você tem adolescentes, né, com uma curiosidade crescente própria da idade, mudanças corporais, tudo isso já deixando os indivíduos muito instáveis e entrando nesse mundo de extremas opções, né? E aí você associa avanços tecnológicos, que são maravilhosos, que dão uma série de possibilidades, podem trazer benefícios sensacionais, mas, ao mesmo tempo, você tem uma porta aberta para várias ameaças, né? Com conteúdos sexuais explícitos, né? Em quantidades industriais. Então, forma isso que você mencionou, Luísa, de essa fantasia impecável, né, da sexualidade, uma idealização demasiada, e a exposição excessiva a esses conteúdos, sempre impecáveis, né, sempre pujantes, né, não acontece na cabeça desse sujeito instável por natureza, sem ter consequências, né? Então, a gente, primeiro, essa quantidade extrema de conteúdos sexuais explícitos e a possibilidade de cibersexo traz, assim, primeiro, um risco óbvio, né, de aumento de casos de abuso e assédio sexual na infância, mas isso que vocês trouxeram em relação a adolescentes, né, principalmente os adolescentes usuários de pornografia na internet, eles começam a ter expectativas irreais e, ao mesmo tempo, eles se envolvem em práticas e em comportamentos sexuais excessivos que anteriormente a gente via quase que apenas em adultos, né, formados. E aí esses caras, em fase de formação, eles estão sujeitos a riscos que eram inéditos até alguns anos atrás. Não é que não havia, mas na quantidade que a gente tem, na possibilidade que existe hoje, não existia, né? Então, você tem adolescentes que passam períodos muito frequentes de masturbação, cada vez mais intensos, né? E a gente ouve relatos, né, de adolescentes que masturbam por várias horas, várias vezes por semana, né? E isso era algo que a gente ouvia muito mais frequentemente de pessoas com quadros de impulso sexual excessivo na idade adulta, né? E, e é um padrão que surge cada vez mais cedo e com o risco de se tornar mais persistente do que os quadros que a gente estava habituado a ver alguns anos atrás. Mais persistentes, mais prolongados, de mais difícil solução. Também é outra preocupação que eu tenho. E que parece, né? E agora eu vou falar um parece mesmo, mas tem me chamado a atenção algumas histórias que eu escuto de um amadurecimento sexual meio precoce, sabe? Uma Sim. puberdade meio precoce, com crianças assim de 9 anos, sabe? 10 anos.
essa acessibilidade maior, né, que tem tudo a ver com a internet, né? Tem tudo a ver com a internet. A internet tem essa força, não só para informações sexuais, mas no geral. É, Permite, né, que, de alguma maneira, numa idade mais precoce, a criança possa ter contato com a sexualidade e, de alguma forma, talvez, isso acabe influenciando para uma precocidade sexual. A gente sabe dos estudos que o abuso sexual na infância está relacionado a um início mais precoce da vida sexual consentida, né? Principalmente quando o abusador é não da família, né? Não o pai ou a mãe, mas é vizinho, próximo, enfim. Então, que acho que tem a ver com essas questões aí que a Luísa e o João estão levantando. Bom, eu queria agora propor duas coisas, né? Eu queria propor que cada um de vocês falasse um pouco da sua área de mais interesse e experiência, né? A Luísa com o comportamento sexual de risco, né? O seu trabalho de mestrado. Daí até aproveito para agora vocês se apresentarem, né? Que a gente não fez no comecinho. O João falar da super longa experiência com psicopatologia e sexualidade, né? Principalmente na parte clínica. Então, eu gostaria que nesse momento a gente fizesse esse movimento para daí continuar articulando com outras coisas. Você começa, Lu? Começo, tá bom? Bom, eu sou psicóloga, formada já há mais de 30 anos, né? Vamos abafar o caso, deixa assim, né? E desde o início, né, do AISEP, né, eu tô aí junto com o Marco, né? O Marco hoje um grande amigo, né? Mas assim esteve comigo assim já antes, né, Marco, lá no Prosex, tempo de Prosex 2000 e alguma coisa, 2004, 2005, sei lá, né? E em 2010 iniciei junto, e aí ele foi meu orientador, né, no mestrado, né, na Faculdade de Medicina, da USP. E o tema que eu escolhi para trabalhar foi o comportamento bareback em homens que fazem sexo com homens. Para quem não sabe, o comportamento bareback é o não uso do preservativo de forma intencional nas relações. Eu não quero usar por uma escolha, né? E lá na época, em 2010, né, quando eu fui olhar para estudar isso, eu fiquei muito intrigada, né? Assim, como assim, né? O que é isso, né? Então eu quis entender isso, quis olhar, quis estudar e não tenho, né, nenhuma resposta clara, né? A gente estuda, estuda, estuda. Acho que essa é a maior frustração, né, do mundo acadêmico, né? Porque a gente acha que a gente vai encontrar a resposta e não encontra, né? Assim, uma resposta determinada. São muitas variáveis, né? Mas, enfim, eu acabei focando muito mais nas questões de personalidade, de identidade, né? Encontrei aí um pouco de respostas, né? Um desafio muito grande para estas pessoas específicas que eu estudei, que eram pessoas homens que fazem sexo com homens, que têm esse comportamento e que apresentavam comportamento compulsivo sexual, né? Então, não estou falando da população geral, estou falando de pessoas que apresentam comportamento sexual compulsivo, que buscaram tratamento no AISEP, né? Então, é um corte, né, da população, né?
Mas é bastante interessante, né? Então, o que foi encontrado lá, e aí isso eu trago um pouco nas aulas, né? Quando a gente fala de comportamento de risco, quando eu falo, então, coloco o comportamento barebacking, quando eu tenho uma aula que eu dou de personalidade, então também aí eu amplio bem a questão da personalidade, aí eu vou explicar esse lugar de um pouco de resposta que eu encontrei, que que está muito relacionado à formação do caráter, né? Que é aquela parte da personalidade que é aprendida, né? Então, esse foi o meu trabalho, e que mesmo quando ele acaba lá em 2014, né, que eu defendo o mestrado, tudo, faço a defesa da minha dissertação, acaba ali o mestrado, mas as inquietações continuaram e vocês viram que eu fui direto, né, na questão aí da homofobia internalizada, do estresse das minorias, porque é uma coisa que me atrai muito, né? Eu acho que a gente tem aí hoje, né, muitas questões relacionadas, eu acho que o João trouxe uma questão até dessa coisa da batalha que a gente virou nesse momento político, isso tudo também envolveu muito as populações de minoria, eu acho que as redes sociais, né, acho que tem muito, porque as redes são facilitadores, né, das relações superficiais, né? Então, assim, as pessoas vão se envolvendo nisso, vão encontrando troca de sexo com muita facilidade. Então, eu acho que tem desfechos negativos aí que vão ficando muito claros, né? Então, essas inquietações, elas não acabam, e estas respostas, né, elas não têm fim, né? Então, é bem interessante, né, que eu fico pensando hoje, né? Hoje, se eu fosse focar aí nisso, né, acho que quantas coisas mais eu abriria, né? Que acho que deu acho que esses excessos, né, até que o João traz no início, né, todos esses avanços tecnológicos que são ótimos, mas é isso, né, tudo vai para os dois lados, né? Então tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim também. Então esse discernimento disso tudo em um momento de um mundo hoje, né, que cobra tanto, né, das pessoas, do que elas têm que ser, do que elas vão fazer. Bom, enfim, né, eu já tô viajando demais aqui. Então acho que é isso, né? Então esse é um campo de paixão na minha vida, né? Assim, fazer essa busca muito em nome de eu poder oferecer melhores reflexões para os meus pacientes e oferecer aos alunos, né, também essa coisa de uma provocação. Vamos além, né? Vamos além da caixinha, vamos ampliar, né, esses pensamentos, porque tem tanta coisa aí para a gente ver, né? Eu queria sublinhar um achado do teu estudo, que foi dois fatores de personalidade ficaram associados a esse comportamento intencional de não usar preservativos. Um foi busca de novas sensações, que a gente já esperava, isso já estava na literatura, que é um traço relacionado à impulsividade, né? E o outro foi o baixo autodirecionamento, né? Que tem a ver com a capacidade da gente hierarquizar, colocando em primeiro lugar a nossa integridade física, o nosso autocuidado, enfim, primeiro a gente, depois o outro, enfim, né? E algo que ficou bastante, vamos dizer, uma inferência possível dessa informação, né,
curiosamente, né, porque a gente fala de que é uma escolha, é intencional, mas, ao mesmo tempo, está bastante associado a questões de personalidade Uhum. que são difíceis do desfecho ser diferente, né? Uhum. Mas, não falando da impulsividade, que é um tema incrível, mas que a gente fala muito, mas falando um pouco desse outro aspecto que, para mim, se relaciona muito com a homonegatividade, tá? Esse baixo autodirecionamento, para mim, está muito associado a essa homonegatividade e uma coisa meio de sempre querer, vamos dizer, corresponder ao que o outro deseja, né? E isso faz com que o meu autocuidado, às vezes, eu possa colocar em segundo, terceiro ou quarto plano. Enfim. Então, eu vou deixar essa questão para você ir pensando, para você comentar, e daí eu queria ouvir um pouco o João Paulo, a apresentação, e ele nos trazer um pouco como é esse movimento que ele faz, sempre fez, é uma história rica aí, da parte da clínica, psicopatologia e sexualidade. Bom, obrigado, Marcos. Eu sou psiquiatra de formação, com formação psicanalítica. Minha vivência durante muito tempo da minha prática foi hospitalar, e foi no hospital que eu conheci, me tornei amigo do Marco. E em 2011 o Marco me convidou para participar do AISEP. Eu aceitei com um pouco de hesitação, mas fiquei fascinado com o trabalho, e a minha dedicação ao AISEP nesses anos, desde 2011, foi mais no sentido assistencial. Então, eu tive muito contato com as questões psiquiátricas que esses pacientes do AISEP traziam, né? Pacientes com comportamento sexual excessivo. E uma das coisas que eu sabia, mas que fica patente no atendimento dos pacientes, é que comorbidades psiquiátricas, transtornos psiquiátricos, né? Não comorbidades, né? Elas podem aparecer com comorbidades, mas transtornos psiquiátricos são fatores de risco muito importantes do comportamento sexual de risco. Então, o ambulatório do AISEP é um ambulatório muito rico em psicopatologia, em quadros clínicos, né? E é interessante porque, ao mesmo tempo que transtornos psiquiátricos são fatores de risco para o comportamento sexual excessivo, o comportamento sexual excessivo se mostrou, na minha prática, fator de risco para comorbidades psiquiátricas, né? Então, um caso mais evidente, né, mais óbvio, é a da disfunção erétil, né? Mas a gente acaba chamando muita atenção para estados de humor alterado. Esses me preocuparam muito ao longo da experiência que eu tive no AISEP, né? Porque esses estados de humor negativo, como transtornos, estados de humor ansiosos ou depressivos, tinham uma correlação muito forte com esses comportamentos sexuais excessivos, né? Numa circularidade muito intensa, né? Então, a gente percebia, né, nos atendimentos que pacientes com múltiplos parceiros, né, e parceiros casuais, ou pacientes referindo masturbação continuada, excessiva, eles apresentavam estados de humor rebaixado com muita frequência, a ponto de ser difícil discernir o que vinha antes e o que vinha depois, né? E era evidente também, algo que eu sempre vi com muita tristeza, é que esses estados de humor rebaixados, que são, por um lado, consequência muitas vezes do comportamento sexual excessivo, esses estados de humor rebaixado, eles também serviam como gatilho para mais comportamentos excessivos, né? Então, eu vi
essa alternância entre causa e consequência de um estado para o outro, né? E com o tempo, começou a ficar mais evidente para mim, e chama atenção, porque eu tinha uma experiência grande em hospitais psiquiátricos, e isso não era algo que saltava aos olhos, como aconteceu no AISEP, que os transtornos mentais eles estão fortemente associados a esses transtornos, a esses comportamentos sexuais, e eles acabam sendo, esses pacientes acabam sendo vitimados com muito mais intensidade pelos comportamentos excessivos, né? Porque esses pacientes com transtornos mentais, eles têm uma cognição já prejudicada, a regulação emocional deles já é bastante difícil, e os próprios comportamentos são problemáticos. E uma cognição rebaixada e uma regulação emocional prejudicada são caminhos que a gente vê para comportamento sexual excessivo. Então, o paciente com transtorno mental, ele é um alvo muito propício para esse comportamento que é objeto do nosso trabalho. Para a gente ter uma ideia, falando em comportamento de risco e relação com transtornos mentais, pacientes com transtorno de humor nos Estados Unidos chegam a ter 60%, 65% de sexo inseguro. E essa porcentagem é elevadíssima também entre pacientes com esquizofrenia, chega a 34%, né? No Brasil, essas cifras devem se equivaler se não forem piores, né? E isso foi algo que começou a ficar mais evidente para mim nesse trabalho no ambulatório do AISEP, né? Então, ou seja, se esses pacientes eles são mais propensos, por exemplo, a um comportamento de risco no sexo inseguro, eles são mais propensos a comorbidades clínicas, como desenvolver doenças sexualmente transmissivas, né? Os problemas sexuais que esses pacientes têm agravam as outras áreas de vida deles, que já são comprometidas, né? São pacientes que têm agravados os conflitos familiares que já são o dia a dia deles, têm problemas de relacionamento agravados pelo comportamento sexual excessivo e ainda mais problemas jurídicos e financeiros, né? E uma coisa que faz parte do comportamento sexual excessivo é a impulsividade. E pacientes com transtornos mentais graves, eles são reconhecidamente mais impulsivos, né? Eles têm alterações de juízos, eles são mais sensíveis à rejeição, e eles, isso que o Marco comentou, eles são mais dados à baixa autoestima, né? E isso, como no exemplo que o Marcos deu dos barebacks, é um convite ao comportamento sexual de risco, né? E são pacientes esses pacientes com transtornos sexuais, transtornos mentais graves, eles são pacientes que cobram uma atenção da nossa parte, porque para impedir que eles entrem em fase aguda da patologia deles, porque nesse momento eles se tornam ainda mais propensos à prática de sexo de risco, né? São pacientes que acabam tendo um apoio social muito baixo, são pacientes estigmatizados, e isso tudo se torna um cenário pior para o comportamento sexual excessivo, né? Quer dizer, são pacientes muito mais vulneráveis do que aqueles pacientes que não vêm acompanhados
de tantas comorbidades, né? Então, o que para mim ficou evidente nesses vários anos de atendimento no ASEP é esse ciclo vicioso que se dá de transtornos mentais propiciando comportamentos de risco que, por sua vez, incitam transtornos mentais e assim sucessivamente numa ciranda meio macabra, né? Eu acho que... É uma roda, né, João? Exato. É o que você falou, a gente não sabe o que vem primeiro, né? Então, meio que fica preso nessa roda, né? E quebrar essa roda, ajudar o paciente a ir lá, né? Acho que foi muito a nossa tarefa, Sim. né, no ambulatório, né? Vamos trabalhar isso, vamos entender isso, né? Acho que é bem interessante, né? E acho que a gente sempre teve esse movimento, né, de vamos discutir, né, cada caso, né? Então acho que isso foi bem importante, né? Foi não, né? Né? Foi Uhum. porque eu e o João não estamos Né, ali nós estamos diretamente, né? semi-aposentados. Pois é. Eu acho que essa observação do João foi muito relevante, também é algo que me impacta muito, né? É esse mecanismo da regulação do humor com a ativação sexual, que foi bastante destacado quando foi lançado uma proposta no DSM-5 do Sim. transtorno hipersexual, mas não foi aceito, né? Não foi aceita. E esse mecanismo não consta na nomenclatura atual da Do CID-11, né? CID-10, CID-11. Do transtorno do comportamento sexual compulsivo. Mas a gente publicou um paper em 2018 que mostrava uma associação de sintomas de depressão com sexo anal desprotegido em homens homo e hétero, né? Porque o sexo anal está bastante presente agora nas relações hétero também, né? Então dentro dessa esfera, né, da compulsão sexual. Mas a colocação do João é muito boa porque ela realmente está dentro de toda a morbidade aí psíquica, né? A gente também fez um paper que é uma outra linha de estudos, que é avaliar o quanto o estigma de pessoas com transtorno mental grave, o estigma da doença mental, o quanto ele impacta a vida sexual. E um dos achados desse paper, que foi uma cartinha que a gente publicou na Revista Brasileira de Psiquiatria, eram 20 e poucos pacientes. Foi justamente, João, a associação desse estigma com maior desregulação emocional. Sim. Exatamente o que você está dizendo. Então, e que entra na história desse ciclo que a Lu está falando, né? Dessa negatividade, porque o cara já tem o transtorno mental grave e daí ele fica com a cabeça cheia de minhoca, porque então eu não posso fazer nada, eu não vou conseguir nada, ninguém vai me desejar. Isso se relaciona com sentimentos negativos, como o João estava falando, e se alimenta reciprocamente, né? Então, agora, João, da mesma forma que eu deixei uma provocação para a Lu, que daí eu vou pedir para ver se ela traz um pouquinho o que ela pensa, enfim, eu quero deixar para você a seguinte provocação. Quando tudo isso que a gente está falando é muito bonito aqui. Agora, quando eu estou diante de um paciente com transtorno mental grave, muitas vezes eu tenho várias demandas que acabam me ocupando num primeiro momento. Risco de suicídio, toma medicação, não toma, aceita, qual é a crítica que ele tem do quadro. E aí, a sexualidade acaba ficando na lista lá embaixo. Dada a nossa conversa, isso que a gente está apontando, você acha que existe espaço para trazer a avaliação da sexualidade
um pouco mais para cima nessa lista do profissional da saúde mental. E se você acha que a gente acaba tendo uma postura meio passiva, nós, eu digo assim, os interessados nessa área, se a gente não deveria promover mais ações de divulgação, né, para estimular mais que a saúde mental passe a investigar de uma forma mais ativa esses aspectos. Eu vou deixar para você, e daí ia pedir para a Lu comentar um pouco da questão da relação entre o baixo autodirecionamento e a homonegatividade ou homofobia internalizada. Tá, Bom, então vamos lá, né? Então, como você colocou, os meus resultados, eles foram mais, os resultados principais foram, né, a questão da busca de novidades, que é isso mesmo, né, que a gente esperava, né? Então, são buscadores, né, de experiências, né, estes sujeitos, né, que eu estava fazendo a pesquisa, né, que são homens compulsivos sexuais, que fazem sexo com homens e que não usam um preservativo de forma intencional, né, esse era o público específico, né. Então, a questão, então, essa busca de novidades, ok, era muito esperado. E em relação à personalidade, o autodirecionamento, né, como você colocou, ele está muito relacionado a essa percepção que a gente tem da gente, da nossa vida, de como, acho que a palavra de estudo, o termo de estudo, né, como eu me direciono, né, como é o meu autodirecionamento na vida, né, isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com planejamento, né? Você se orientar do que você quer, do que você busca, e esse é um aspecto que é do caráter, ou seja, que ele é formado, né, durante, não é do temperamento que é uma coisa inata, né? Isso é algo que é formado durante a infância e adolescência. Então, o que me chamou muito a atenção, esse baixo autodirecionamento nessas pessoas, é porque aí a gente, né, eu como psicóloga, né, atendia, né, estes pacientes, então, efetivamente, eu vi o quanto que a história mexeu muito mesmo, né? Então, pessoas que tinham sido abusadas, pessoas que viveram relações difíceis na sua infância, né? Então, são muitas histórias aí que deixaram essas pessoas numa dificuldade maior de formar este aspecto da personalidade, de consolidar aí bem a própria identidade, né? Então, quando eu penso nisso, né, e eu penso nessa questão da homonegatividade, né, ela se encaixa perfeitamente, né? Então, porque eu já tenho, já que eu estou falando de homens que fazem sexo com homens, né, eu já tenho um quadro aí de discriminação, muitas vezes, né, de estigma, né, a gente tem as questões aí de estigma institucional mesmo, né, também que é vivido dentro das escolas, né, eu escutei muito desses pacientes, eles terem vivido bullying, né, era muito frequente. Então as coisas vão se associando, elas caminham juntas, acho que a gente não consegue separar, né? E o comportamento de risco, o comportamento sexual de risco, né, que é o nosso foco principal aqui, mas os outros também entram aqui, né, eles acabam virando muito uma saída, né, um lugar de vida para as pessoas, né, de uma maneira geral, né? Enfim, então,
Acho que tem muito para se pensar, né? Eu gosto, né, quando eu dou a aula de personalidade, né, eu gosto que a gente pense muito nisso, né? Que aí eu vou lá, explico direitinho o que que é cada aspecto, né, da personalidade, a gente refletir, né? Como é que é. O caráter, ele é algo que a gente pode trabalhar, né? O temperamento a gente não muda, é inato. O caráter a gente pode trabalhar, mas não é fácil quando a gente está falando, né, de um autodirecionamento tão baixo, né? Não é fácil. Tá Legal. ok? Era isso que você queria ouvir? Queria ouvir algo mais? Tá ótimo, tá ótimo. E aí, João, e você? Bom, o que você trouxe, as suas duas perguntas acabam se relacionando, né? Porque você fala se há espaço para uma investigação, para uma abordagem mais aprofundada de questões sexuais nesses pacientes, né? O que com menos frequência acontece. E há muito espaço. E é algo que deve ser investigado com muita profundidade e muita atenção. Então, não há razão para não se fazer isso. Não se faz mais porque, como a gente vem falando aqui, né, nessa live, o tema é muito sensível, ele é muito sensível para clínicos, para médicos clínicos, e ainda assim ele é bastante sensível e tabu para psiquiatras. Então, isso acaba sendo deixado, toda uma área da vivência do indivíduo que acaba sendo deixada de lado por essa reserva que nós temos e que tem que ser modificado. Então, existe muito espaço. Em relação à nossa passividade como interessados na área, eu acho que nós temos obrigação, porque eu não vejo esse estado de coisas mudar de uma maneira espontânea. Eu acho que ela tem que ser apresentada, a importância disso tem que ser ressaltada, tem que ser mostrado para o psiquiatra geral o peso que as questões sexuais têm em todos os transtornos mentais, né? Nós, como psiquiatras gerais, né, a gente acaba, principalmente em momentos agudos de um transtorno mental, dando muita importância, e uma importância devida, para sintomas, sinais, aspectos de conduta urgentes e de risco imediato. Né? Então, a sexualidade que já está nesse patamar do tabu, nesse posto de tabu, se torna ainda mais secundária e um item de menos importância. E o que acontece é que, quando o paciente sai da fase aguda, que a gente então poderia até com mais possibilidade abordar as questões sexuais, a gente também perde essa oportunidade. O psiquiatra geral acaba perdendo essa oportunidade. Então, é um assunto que não entra no momento, porque existem coisas mais urgentes para serem tratadas, e não entra no segundo momento, porque é um assunto tabu. Então, espontaneamente, eu não vejo isso mudando. Eu acredito que isso tem que mudar com muita insistência, e insistência por parte daqueles como nós que se interessam pelo tema e já reconheceram. Então, para evitar que psiquiatras gerais, como eu era, tenham que fazer imersões, como eu fiz no AISEP, para poder dar conta da importância e dessa intercomunicação entre o comportamento sexual de risco e os transtornos mentais. Perfeito. Eu estava te ouvindo, né? E uma das coisas que de alguma maneira entrou agora em pauta, principalmente em relação à compulsão sexual, é que
foram feitos agora nos últimos anos vários estudos sobre algo que eles estão chamando como incongruência moral, que é quando eu sofro por o juízo que eu faço acerca de atos de consumo de pornografia ou em relação a uma preferência homoafetiva, tá? Principalmente. Pode ser outros comportamentos também, né? Então, é quando o meu juízo me traz um sofrimento acerca dessas coisas, e os estudos mostraram que o clínico, o profissional da saúde, quando for avaliar um caso que está colocada a hipótese de um transtorno do comportamento sexual compulsivo, deve sempre ponderar este aspecto, né? No sentido de que, quando o sofrimento é decorrente puramente dessa questão moral, ele não justifica o diagnóstico da compulsão sexual, né? E aí, o que acontece, João? Você tem, para os dois lados, né? Você tem aquele paciente que não tem compulsão sexual e vem nos procurar dizendo eu preciso de tratamento, então ele tem essa incongruência moral elevada, como também tem o outro lado, que é o clínico, qualquer profissional da saúde mental que esteja trabalhando com um paciente assim, que ele também, por conta da visão dele, ele também pode, muitas vezes, vamos dizer, considerar casos de compulsão sexual que não são, né? Que não são, porque, na verdade, ele tem um juízo, uma moral muito exacerbada e acaba, vamos dizer, imprimindo isso na avaliação. Então, isso que você está falando tem tudo a ver, né? Quer dizer, a importância de a gente fomentar mais isso, de um ponto de vista mesmo de treinamento, de psicoeducação, de educação em saúde sexual, para que os profissionais tenham mais recursos e estejam mais alinhados. Isso é uma coisa que a gente faz o tempo todo, vocês lembram, nas reuniões e tudo, a gente está sempre tentando alinhar entre o grupo, porque é muito fácil a gente colocar em algum momento coisas da gente e causar aí um viés diagnóstico. Muito bem, muito bem. Nós temos aí mais alguns minutos, e aí agora eu vou deixar mais em aberto. Eu dei uma olhada no chat, mas não achei pergunta nenhuma. Então, eu vou deixar meio que em aberto aí para a Luísa e para o João alguma inquietação mais assim que eles queiram deixar aí como alguma mensagem para o grupo, para os interessados no tema, os nossos irmãos, né? Nós todos interessados nesse tema, a gente meio que acaba formando uma irmandade aí. Vai você, Luísa. Tô aqui pensando, tô aqui pensando. Ai, ai. Não sei, eu tenho percebido, né? Acho que uma coisa que me inquieta eu tenho percebido um grande aumento nessa questão do comportamento sexual compulsivo, né? Não era algo que eu via tanto no meu consultório particular, e é algo que eu tenho visto e que eu tenho ouvido, discutido muito com colegas profissionais, né? Psiquiatras e psicólogos, né? Trazendo muito isso. Nossa, eu tenho tido uma busca grande, né? Dessa questão do comportamento sexual compulsivo, né? Então, isso é algo que tem me chamado bastante atenção, né? Fiquei aqui refletindo, né, João, quando você fala dos excessos, né, da internet, eu acho que a gente tem visto o jovem muito exposto, né? Eu fiquei lembrando aqui um pouco, né, assim, o tempo aí da pandemia, da Covid,
os jovens, né, não querendo depois voltar para a escola, né? Então, isso me chamou muita atenção, né? Assim, essa coisa de ficar preso nas redes, e dentre os meus pacientes, né, de consultório, que eles trazem muito comportamento de risco, eu vejo muito essa coisa da busca nas redes, e muitas vezes ficando até só no virtual mesmo, né? Então, então eu tenho refletido muito, né, nessa coisa assim, nessas questões superficiais que estão ficando, essas relações mais superficiais, e a compulsão sexual tomando um lugar muito grande, né? Porque, por um lado, você tem uma satisfação, né? Você tem um prazer, Uhum. né? Mas, por um outro lado, você tem um sofrimento, né? Porque a gente sabe, né? O paciente que efetivamente tem o comportamento sexual, ele tem um sofrimento, né, muito grande. Só que nós também estamos vivendo num momento agora que, assim, uhul, vamos lá, muito prazer, muito hedonismo, né? Uhum. Então, acho que também tem essa dificuldade de encarar, né, o problema, né? Bom, enfim, né? Então, acho que Legal. Acho que levantar aí questões, né? eu acho que você levantou um tema bem atual, né? Quer dizer, que talvez realmente tenha ficado mais ativado ainda com a pandemia, no que pese que é maravilhoso essa facilidade de acessar pessoas para a vida afetiva sexual. Também, por outro lado, preocupa um pouco, né? A gente escuta muitos os pacientes reclamando, né, de uma certa instabilidade, né, de relacionamentos, não encontra alguma proposta diferente, mais consistente de Uhum, relacionamento, enfim, né? E a gente sabe pela prática que a questão da compulsão sexual, geralmente, ela tem uma função, né, de fazer com que a pessoa se afaste um pouco da coisa mais reflexiva sobre as questões dela, né, como ela tá com ela mesma, como ela lida com a questão da autoestima, com as suas questões, com as suas preferências, né? Então, acho que fica esse ponto, acho que você levantou uma isso. boa bola para uma nova live depois no futuro, para a gente explorar. Eu E estava você, pensando, João? né? Eu estava pensando nessa questão das redes sociais. As redes sociais, elas funcionam, elas operam privilegiando a satisfação imediata, né? De desejos, de prazeres, e parece que elas acabam partilhando, eu acho que as mesmas vias neurais da compulsão sexual. Eu estou chutando isso e sendo talvez um pouco ousado, sem entrar com muitos dados para isso. Agora, a respeito, Luísa, eu também tenho reparado uma procura maior em consultório por pacientes que se julgam compulsivos sexuais. E eu fico pensando que nós temos culpa nisso. Quer dizer, que nós, do ESEP, nós, daqueles A que se gente interessam. atrai, né? Você quer dizer, Não, né? não, 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 não. Nós temos culpa nisso de fazer com que essa demanda tenha aumentado. Existe uma parcela nossa. Tá? Tá. Existem vários fatores que contribuem. Eu acho que um dos fatores é o fato de que, nesses últimos 15 anos, o tema foi muito trabalhado. Então, quer dizer, Uhum, o fato de, nos últimos 10 anos, se discutir o transtorno hipersexual para entrar no DSM-5, isso teve repercussão. Quer dizer, entrou nas conversas psiquiátricas, isso foi conversa de corredor em serviços psiquiátricos, em congressos psiquiátricos, isso uhum, teve. E ambulatórios como os nossos, como o nosso,
e em várias partes do mundo também, acabam repercutindo isso e acabam familiarizando as pessoas com esses conceitos que alguns anos atrás eram absolutamente desconhecidos, né? Eu já sou velho o suficiente para ter visto isso acontecer com a depressão. E eu acho que eu estou vendo isso acontecer também com o transtorno hipersexual, a compulsão, o comportamento sexual excessivo, né? Agora, nesses anos 2020 e tanto. É verdade. Foi assim, né? Quando teve o diagnóstico do transtorno hipersexual proposto e não foi aceito, aquilo que ninguém sabia, que ninguém Exatamente. conhecia, né? Só as pessoas que atendem, passou a ser dito assim, não, mas isso não existe. Exato. Não foi aceito. Eu lembro, Então, eu lembro, a situação só piorou. eu lembro dessa conversa em meados dos anos 80 a respeito de transtorno de pânico. Essa conversa, o diagnóstico foi proposto no final dos anos 70, começo dos anos 80, e eu cheguei a pegar dos psiquiatras mais velhos essa resposta, mas isso não existe. Então, essa coisa não existe. Hoje em dia, nós estamos 45 anos depois do que eu estou falando, tratando o transtorno de pânico como uma terça-feira na psiquiatria, né? Exatamente. Muito bem, gente. Eu quero agradecer muito a Luísa e o João, né? Foi excelente as contribuições. Eu acho que, com certeza, a gente teria muito mais coisas para conversar e ficar conversando horas aqui, né? Então, já fica aí um convite para uma próxima live. E eu vou agora, depois que a Luísa e o João se despedirem, eu vou deixar aberto para falar um pouco sobre o curso e daí o Rafael também vai falar de questões mais objetivas e tal, de logística. Tem um dos colegas aí que já fez umas perguntas, e é o Lucas, aí eu já vou responder. Então, agora eu deixo a Luísa e o João para se despedirem e deixo à vontade, Luísa e João, fiquem à vontade que agora a gente vai falar do curso, se quiserem sair sem problemas. Bom, eu super agradeço, eu achei super gostoso participar, né? Adoro estar com vocês, né? Marco e João são grandes amigos e, e é muito bom, né? A gente discutir, né? Ficar aqui com os pensamentos, com as ideias, eu adoro esse tipo de conversa, né? Acho que não é uma palestra, né? Acho que é muito mais uma conversa, Bate-papo. né? Um bate-papo, né? Uhum. E é isso, né, João? Você tem razão, né? A gente ajudou a divulgar aí, a falar, a apresentar, né, mais a compulsão sexual, né? E tem aparecido mais, mas eu acho que quanto mais a gente está envolvido, né? Eu brinquei aqui da atração, mas eu desconfio que a gente atrai sim, sabe? Porque é uma coisa assim, a gente gosta, né? Então, de alguma forma, né, também parece que vem, né, isso para a gente, né? E só então eu vou sim me despedir, quero ouvir também o João se despedir. E agradeço aí a presença de todo mundo, espero que vocês façam o curso, né? O curso é algo que também já acontece há bastante tempo, eu iniciei junto aí com o Marco esse curso, é algo que eu gosto muito, que eu tenho um prazer, né? Coordenou, né, por muito tempo. Coordenei bastante tempo, né? Então, eu tenho muito prazer, né, de participar, né, deste curso, né? Então, é isso. Então, boa sorte para todos, um bom curso para quem for fazer, né? Nos encontramos em breve e até mais, né? Bem feliz aqui, muito agradecida pelo convite. Bom, eu agradeço muito por ter participado, eu gosto bastante, apesar de sempre ficar muito apreensivo,
E gosto muito de ouvir a Luísa, porque além dela elaborar as ideias com muita elegância e bastante complexidade, ela tem uma serenidade que eu invejo tremendamente. Então é sempre muito bom ouvir. É algo que eu também admiro no Marco e agradeço por você ter insistido e não desistir de mim quando eu me mostrei apreensivo. Então eu estou disponível para outras vezes. Agradeço bastante. Obrigado para todos. Obrigado a vocês. Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho do curso. Eu vou saindo então, tá, Tá gente? bom, Tchau, tchau, beijos. beijos. Pessoal, para quem está interessado no curso, o Lucas fez umas perguntinhas, daqui a pouco eu já respondo. Falar um pouquinho do curso. O curso é um curso que começa em março, vai até novembro, ele é semanal, às sextas-feiras, das 18 às 20. As aulas são online, elas são gravadas numa plataforma, o que permite que vocês assistam a aula, eventualmente depois, quando perderem, assistam de novo. Isso é algo que a gente acha bem importante, porque eu não sei a experiência de vocês, mas às vezes que eu tive a oportunidade de gravar e assistir de novo, geralmente eu vejo que 50% das coisas eu não tinha pego. Tá? Então, acaba aproveitando mais. Acho que isso vai um pouco do estilo de cada um. A minha atenção na hora varia um pouco. Eu rendo muito bem quando eu me concentro e vou fazendo, vou pensando, vou escrevendo, enfim. Tá? Eu sei que tem pessoas que têm muita facilidade de rapidinho, né? Atenção plena e conseguem pegar tudo, enfim. Então, acho que é um recurso para as pessoas darem ainda uma turbinada, quem tem tempo e rever a aula, e para quem, às vezes, está no trampo, não pode, tem um compromisso, pode depois pegar e assistir. Uma semana antes de cada aula, a gente libera os materiais da próxima aula. Tá? A gente libera os materiais para que cada um tem a oportunidade de dar uma olhada, pegar, né, escolhe ali o que mexe mais com você, porque o aprendizado tem muito a ver, gente, com interesse e motivação, né? Então, aquilo que pegou mais, lê um pouco, pega o resumo, né? Não precisa ler tudo, né? E a gente também disponibiliza uma plataforma de fórum, né? Que é uma outra coisa que é uma metodologia que também turbina muito, muito, muito o aprendizado, porque quando você escreve, você faz um exercício mental, né? E você dá a oportunidade dos colegas verem, de repente responderem, comentarem, e essa interação também turbina o aprendizado, tá? E foi uma das coisas que foi complicado na pandemia, né? E é uma das preocupações atuais com as crianças que ficaram em casa e tal, porque é diferente. É ótimo o aprendizado assíncrono, eu e o computador, mas essa articulação com outras pessoas, pergunta, resposta, acaba ativando muito isso que a gente está fazendo aqui. Vocês tiraram uma horinha da semana de vocês, que eu sei que é corridíssima, para vocês, e com certeza quem está assistindo gosta desse tema, né? E isso acaba ajudando muito o nosso percurso de parar, botar as ideias, ouvir, ver o que faz sentido, o que cabe, o que encaixa, enfim. Tá? Então, tem essas metodologias. Eu sou totalmente, vamos dizer, comprometido em falar isso, mas eu tenho que falar que os professores são muito bons. Tá? Por que eles são bons? Tá? Eu já assisti todo o curso várias vezes, e são pessoas que trabalham com isso, então acabam trazendo muito da experiência e falam de uma forma muito apropriada. E aí eu quero comentar um pouco para vocês que, assim,
O primeiro módulo é muito sobre impulso sexual, desde esse âmbito que a gente falou um pouco hoje, de diagnóstico e tal, mas pega questões da relação com abuso sexual na infância, família, neuropsicologia e compulsão sexual, né? Psicanálise e família, tratamentos, medicação, terapias, né? Então, pega bastante essa questão do impulso sexual, sempre atrelado à questão dos desfechos negativos, tá? O segundo módulo fala de comportamento sexual de risco, e aí a gente tem... não, minto. O segundo módulo é de violência. Nesse módulo de violência, a gente tem aula sobre violência sexual, do ponto de vista da infectologista, a gente tem aula sobre violência doméstica, a gente tem aula sobre aspectos psiquiátricos e violência, a gente tem aula sobre as questões mais relacionadas a crianças e adolescentes e violência, né? Que é um tema que até não apareceu tanto hoje na nossa live, mas que também é um tema super top agora. A gente está num momento de maior abertura para falar sobre isso. Vocês sabem que existe uma grande subnotificação desses casos, é muito mais comum do que a gente imagina, e agora a sociedade, de uma certa forma, está um pouco mais aberta para essa, inclusive os profissionais, para darem mais vazão, mais abertura para as pessoas trazerem essas questões de violência. Tá? O terceiro módulo fala de comportamento sexual de risco, estilo de vida dos jovens, jovens e baladas, jovens e uso de substâncias. E a gente tem algumas aulas incríveis sobre AIDS, né? E sobre PrEP, né? Que é o uso daquele medicamento para você não vir a ter o HIV. Tá? São profissionais que são da área da infecto, da imuno, mas eles são super articulados com os aspectos psicossociais. Então, é um aprendizado que rola muito tranquilo para quem não é dessa área. Tá? E a gente daí tem um bloco final sobre transtorno mental grave e sexualidade, tá? Que também aborda essas questões do estigma que a gente falou, pega um pouco de educação sexual, né? Nós temos aula sobre parafilia, pedofilia, né? E a gente também tem a aula sobre transtorno de identidade de gênero, estão dentro desses módulos também. A gente tem um espaço de uma aula para algum tema mais atual, que às vezes a gente muda de a edição do curso para a edição do curso. Tá? A próxima turma começa agora em março, o Rafael vai passar mais detalhes, mas eu queria dizer que a nova turma, ela provavelmente vai ter um grande benefício, porque a gente vai estar lançando o nosso livro, né? Então, os alunos vão ter algo que as outras turmas nunca tiveram, que é um livro-texto que apoia o aprendizado do curso. Tá? São muito interessantes, porque são todos professores que gostam do assunto, e os alunos também são muito interessantes e também gostam do aluno, dos assuntos. Então, acaba sendo uma troca muito rica. E nós temos, o curso tem, ao longo desse período, alguns momentos que a gente para fazer uma consolidação do aprendizado, sempre com esse foco no aprendizado, mesmo quando a gente está fazendo uma avaliação. Tá? Enfim, será que faltou alguma coisa, Rafael? Deixa eu responder o que o Lucas perguntou. Só um pouquinho, antes de eu passar para você, Rafael. Sou psicólogo e gostaria de solicitar ao município apoio financeiro para a participação no curso. Ótimo! Já tivemos alunos que conseguiram, que o município, quando você é funcionário público, você pode pedir para a prefeitura, e alguns alunos conseguem, tá?
Se você precisa de algum documento do curso, alguma coisa, você fala com o Rafael, a gente pode fazer o máximo para te ajudar. Já tenho atendido com alguma frequência pacientes sofrendo abuso sexual e adolescentes com fantasias sexuais relacionadas a práticas sexuais em crianças. Sim. Também não falamos muito de pedofilia hoje, e é outro top, né? Porque a gente tem tido um aumento de casos de procura, principalmente porque existe uma operação da Polícia Federal em curso, né, com a Deep Web, né, e tem identificado pessoas, e essas pessoas acabam muitas vezes vindo nos procurar. Tá? Achei interessante a questão da fala por último do julgamento moral. Bom, é muito interessante. Os jovens que atendi trazem esse peso da culpa por pensar e sentir esse tipo de interesse, fica para mim, para a equipe de serviço, como manejar o louco. Sim. Gostaria de saber se o curso abordará esse ponto especial do curso diagnóstico. Sim, com certeza. Sim, Lucas, essa questão da violência, da pedofilia, do abuso sexual infantil é o nosso dia a dia lá no ambulatório, tá? O ambulatório, ele tem 2 programas fortes, um é o da compulsão e outro é o da violência sexual. E nesse meio aparece agressor, pedofilia, várias coisas, tá? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Final, formulário, lembrando de... Ah, tá. Rafael, a palavra está com você. Beleza. Fê, você consegue compartilhar os slides, por favor? Consigo, peraí. Tá bem. Pronto, perfeito. Bem, então eu vou passar rapidinho aqui, porque o Dr. Marco já comentou algumas dessas questões, né? Mas o curso ele acontece às sextas-feiras, das 18 às 20 horas. As aulas são síncronas, mas elas também são gravadas e são todas disponibilizadas para vocês logo depois de acontecer, né? Ficam disponíveis, inclusive, por 2 meses depois do curso se encerrar, para que vocês possam voltar, recordar alguma das disciplinas. O curso vai começar agora em março, a primeira aula vai ser no dia 17, então a gente tem até mais ou menos uma semana antes do dia 17, até o dia 10 por volta, para fazer a inscrição, né? E finaliza ali no comecinho de dezembro. O curso ele é online, né? A gente talvez não, né? A gente já está se organizando e a gente acha que a gente vai ter uma participação especial no ambulatório para os alunos que tiverem interesse, né? Aí existe uma cobrança de uma taxa à parte, e aí vocês, uma vez no mês, conseguem ir e acompanhar o dia a dia do ambulatório, né? Acompanhar os atendimentos, ver como é que funciona. É uma participação muito legal e que está voltando nessa edição, né? Enquanto a gente estava na pandemia, a gente não teve essa possibilidade, agora a gente está pensando em voltar. Pode passar, Fê. Bem, os módulos, como o Dr. Marco já falou, é no contexto do impulso sexual excessivo, no contexto da violência sexual, do comportamento sexual de risco e dos indivíduos com transtorno mental grave. Pode ir para o próximo. O objetivo do curso, né, é propiciar para os alunos, para eles conseguirem definir os principais desfechos negativos, identificar os fatores de risco, reconhecer a epidemiologia, os aspectos diagnósticos, fisiopatológicos, terapêuticos, avaliar o impacto causado na saúde física ou psíquica, e na saúde pública e discutir acerca dos aspectos sociais envolvidos. Ou seja, é um curso para capacitar os profissionais da saúde a tratar dessa área da saúde sexual, né, que é uma área que muitas vezes a gente não vê durante a nossa formação, seja na psicologia, seja na medicina, ou até em outros cursos que envolvem a área da saúde. A coordenação é do Dr. Marco, né, que ele é coordenador do ambulatório também. O público-alvo são estudantes e profissionais que trabalham com a área da saúde mental. A nossa seleção de alunos ela acontece através de entrevistas e análise de currículo, e a carga horária total do curso é de 80 horas, né? Aqui embaixo vocês podem ver o nosso e-mail, que é o isep.pq@hc.fm.usp.br.
E através desse e-mail vocês conseguem ter mais informação sobre o curso, informações de valores, a gente também tem alguns descontos para estudantes de graduação, de pós, desconto para estudantes que se matriculam em grupo, enfim, tem várias possibilidades. E aí a gente também consegue enviar o material que é todo o programa do curso, né, com todas as aulas de escrita, quem vão ser os docentes. Então, quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente através desse e-mail. E da palestra de hoje, para vocês receberem o certificado, né, precisa preencher o formulário de presença que eu estou enviando agora no chat. Então, por favor, não esqueçam de preencher. E aí, ainda essa semana eu envio para vocês esse certificado. Pode ir para o próximo, Fê. E para o pessoal que participou da palestra e que preencheu esse formulário de presença, né, vai ter uma condição especial de pagamento aí na taxa de matrícula, que vai ser esse 10% de desconto, mas lembrando que até o dia 22 de fevereiro, né, até quarta-feira da semana que vem. E para fazer a inscrição ou para pedir mais informações, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que está aí embaixo. Eu vou mandar no chat também, para quem quiser copiar, ficar mais fácil. Tá bom? E acho que é isso. Rafael, você chegou a falar do estágio observacional? Falei, comentei agora, né, que é Tá um bom, estágio que está desculpa. voltando nessa edição, né, a Tá. gente não teve nas edições da pandemia, e é um estágio bem bacana, inclusive a última turma, que foi a turma do ano passado, eles não tiveram essa possibilidade, mas vários dos alunos, inclusive acho que a gente tem alguns ex-alunos aqui hoje, eles estão super interessados, querem participar também, né, porque é uma oportunidade de você acompanhar a realidade do ambulatório, acompanhar como que acontecem os atendimentos e até mesmo os pacientes, uma vez no mês, e isso acaba enriquecendo bastante, né? A Michelle acabou de perguntar aqui quando que as entrevistas acontecerão. Eu vou agendar as entrevistas durante esse mês, esse final do mês de fevereiro e o começo de março, e aí eu entro em contato com os inscritos já por e-mail para a gente marcar um dia, né? É uma entrevista rápida, ela acontece no máximo 20, 30 minutos, mas para a gente se conhecer, para entender qual que é o objetivo de vocês no curso também, e para entender qual que é a formação de vocês, né? Se está enquadrado com o que a gente está se propondo a ensinar aqui, certo? Deixa eu mandar o e-mail aqui para vocês. Inclusive vocês receberam o link, né, de acesso da chamada por esse e-mail, então qualquer coisa pode só responder ele, que daí eu já entro em contato com vocês. Pronto. Acho que é isso. Acho que sim, acho que todas as perguntas foram respondidas, né? Uhum. Acho que tem a questão do valor e forma de pagamento, mas daí você vai responder pelo e-mail, né, Rafael? Isso, acho que fica mais fácil, né? Que daí eu já envio o documento que tem todas as explicações da taxa de matrícula, das Sim, mensalidades, das opções de desconto também. Acabei de fica ver mais aqui que a fácil. Lígia, né? Acabei de ver aqui que a Lígia perguntou se a participação na sexta, para ela ser contabilizada a presença, eu posso só assistir as gravações. Não, é possível você assistir as gravações e ainda assim ter a sua presença contabilizada no curso. A gente, é claro, né, incentiva que os alunos estejam de forma síncrona nas chamadas, justamente para que a gente tenha uma troca maior, tanto com o professor quanto com os alunos. Mas, se acontecer de alguma sexta-feira você não puder assistir, não estar lá de forma síncrona, não tem problema, né? Porque daí a gente acompanha pela nossa plataforma EAD quem assistiu a gravação e a gente contabiliza a presença a partir disso, tá bom? Isso, as aulas são ao vivo, exato. Mas elas também são gravadas, então se você não conseguir assistir ao vivo, você tem a possibilidade de assistir a gravação depois. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa? Acho que é isso então, doutor Marco. Pessoal, queria agradecer bastante a presença de vocês, por terem participado hoje, foi muito bacana. Obrigado, doutor Marco, pela mediação.
Acho que é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom carnaval.